Olá, meu nome é Alexandre Neves e hoje vamos fazer uma videoaula sobre cálculo diferencial integral, sobre o conteúdo de equações diferenciais, fazendo um resumo da teoria e resolvendo alguns exercícios relativos a isso daí. Então, nós vamos tratar das equações separáveis. Então, nós temos que uma equação diferencial na forma mxy dx mais nxy dy igual a zero. Ela vai ser separável se eu tiver mxy dx chamando de ax, onde vai ser uma função somente de x. E nxy dy eu vou chamar de by, quer dizer que vai ser uma função somente de y. Então, se eu tiver essas duas condições, eu posso dizer que essa equação diferencial ela vai poder ser separável. Aqui eu tenho um exemplo para resolver uma equação diferencial, que é a y' é igual x² sobre y. Eu sei que y' eu posso escrever como dy dx. Então, vamos começar a montar a solução aqui, onde ao invés de trabalhar com y', nós vamos trabalhar como dy dx. Então, dy dx vai ser igual a x² y. E aí, multiplicando esses termos, né? X², passando esse dx para o outro lado, multiplicando, passando esse y para esse lado, multiplicando também. Eu vou chegar nessa condição. Y dy, que esse termo veio para cá multiplicando, x² dx, esse termo veio para cá multiplicando. E aí eu observo o seguinte, que eu tenho lá uma função somente de y, que é a y dy, e uma função somente de x, que vai ser a x² dx. Daí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma integração. Então, eu vou ter que integrar o meu y dy e o meu x² dx. Integrando o y dy, eu sei que eu vou ter y² sobre 2, o meu x² fazendo a integração, x² sobre 3. E não posso esquecer de adicionar essa constante aqui. Passando esse termo para o lado de cá, eu vou ficar com y² sobre 2 menos x³ sobre 3 vai ser igual a uma constante. Então, observa que a solução da equação diferencial ela não é tão complexa. Eu só preciso identificar se as funções são somente de y e são somente de x para poder trabalhar como equações separáveis. O outro exemplo que eu tenho aqui é um exemplo de uma outra equação diferencial, y' é igual a 3x² menos 1 sobre 3 mais 2y. Vou utilizar o mesmo artifício que eu usei anteriormente. Eu vou chamar meu y' de dy dx. Então, eu tenho lá meu dy dx vai ser igual a 3x² menos 1 sobre 3 mais 2y. Fazendo a multiplicação aqui do 3x² menos 1 pelo dx, quer dizer, esse termo subiu, estava dividindo, passou multiplicando. E eu tenho um termo aqui que estava dividindo e passou multiplicando também. Então, observa que aqui eu só fiquei com elementos função de y e aqui com elementos função de x. Mesma coisa, cheguei nesse caso onde eu consigo separar as duas, eu vou fazer a integração. Então, na integração, eu vou ter que fazer a integração de 3 mais 2y dy igual a 3x² menos y dx. Integrando esses termos, eu vou ficar com 3y mais 2y² sobre 2, desse lado de cá, é igual a 3x³ sobre 3, menos x, mais a constante. Não pode esquecer dessa constante. Vou simplificar aqui, né? Cortando 2 com 2 e cortando esse 3 com o 3, fazendo a simplificação. Então, minha equação vai ficar 3y mais y² é igual a x² menos x mais c. Isolando a constante, o resultado da minha equação vai ser 3y mais y². Esse x² vem para cá negativo, esse x que era negativo vem para cá positivo, igual a uma constante. E ainda tem um terceiro exemplo aqui, mais um exercício resolvido. Uma função dy dx é igual a x menos e de menos x sobre y mais e de y. Então, aqui nós já temos a colocação de dy dx. Vou aplicar a mesma regra, né?
passando esse dx para o lado de cá, passando esse y mais e de y para o lado de cá. Então eu vou ficar com y mais e de y dy, x menos e de menos x dx. Observa que aqui desse lado eu só tenho y, aqui desse lado eu só tenho x, então é uma equação separável. Novamente, aplico e faço a integração. Então, a integração desse lado de y mais e de y dy, a integração desse lado de x menos e de menos x dx. Integrando os elementos aí, eu vou ter que y² sobre 2, a integral de y, e de y vai ser a própria e de y, x² sobre 2, a integral de x, menos a integral de e de menos x vai ser o quê? Vai ser o e de menos x sobre menos 1, que seria esse elemento aqui como fator dentro da integração, mais a constante. E aí, isolo a constante, vou ficar com y² sobre 2, mais e de y, menos x² sobre 2. Aqui eu tenho ele negativo com negativo, vai ficar positivo. Quando jogar para o outro lado, ele fica negativo novamente. Então vai ficar menos e de menos x. É igual a uma constante. Observa que você tem que sempre isolar os termos, deixando sempre as funções em y e x para poder executar a integração. Espero que tenham entendido, que tenham gostado e curtam mais essa videoaula e até a próxima.